A santa paz de Deus a todos, bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Mais um áudio aqui. Se é que eu falei algo que esteja errado, eu volto atrás na hora. Jamais que eu vou colocar o meu orgulho acima da verdade da Bíblia. Se alguém falar aqui para mim, Josafá, você falou isso está errado na palavra de Deus, eu vou voltar atrás. Ixi, tranquilamente. Que Deus me guarde de querer achar que o meu orgulho vale mais do que a Escritura. Olha aqui, ó, falando a verdade pro CCB. Tá bom? A resposta: Deus é bom porque não há maldade nele. Não é essa a resposta, tá? Tá errado, é igual o CCBano. É sempre assim, sempre achando que Deus é bom porque ele é poderoso, pode me dar alguma coisa, ou porque ele não é mau. Essas ideias, né? Essas ideias. Então, Eu vou parar o áudio aqui e vou completar o áudio. Ele sempre acusou a Irmandade dizendo que nós achamos que Deus é bom porque Deus pode nos dar algo. Que Deus pode nos dar algo porque Deus pode nos dar alguma coisa. Continua prestando atenção no que ele vai falar agora, após essa fala dele. essas ideias. Então, verificando ali, eu sei que nenhum deles sabe responder, porque essa resposta está dentro do Evangelho. E é impossível você responder isso se você não entender o Evangelho. Olha só que importante isso que eu estou falando, tá? É impossível você responder isso se você não entender o Evangelho. Quando Jesus Cristo fala, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Ele está querendo dizer o quê? Que o plano da salvação é de Deus. Por isso que Deus é bom. Deus é reconhecido como bom porque ele resolveu nos amar e nos salvar. É essa a ideia de Deus é bom. Bom porque não existe nada melhor que nós poderíamos ter recebido que não seja a salvação. Ponto final. Quando Jesus fala Deus é bom, ele está querendo dizer o motivo de eu estar aqui é Deus. Foi ele que me mandou. Ele amou vocês. Evangelho de João 3,16. Porque Deus é Deus, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que ele está querendo dizer? Ele está falando, foi o plano de Deus. Deus é bom. Você não sabe disso? Como sempre, ele dizendo que nós não sabemos de nada e que ele sabe de tudo. Mas vamos ouvir o áudio aqui de novo. Se é que eu falei algo que esteja errado, eu volto atrás na hora. Jamais que eu vou colocar o meu orgulho acima da verdade da Bíblia. Bom, isso ele não faz, nunca fez e nunca vai fazer, porque ele não faz isso. Eu nem vou dizer porquê, não vou tocar em caráter dele, nada disso. Ele não faz isso, não age dessa forma. Ele cansou de dizer que nós vamos para a igreja atrás de bênção, atrás de Deus, porque Deus tem algo para nos dar. Ele cansou de dizer que o CCBano, ele vai para os cultos e serve a Deus só por um motivo, por causa da vida eterna, e não porque ama a Deus. E aqui agora, nesse áudio, nessa fala dele, ele deixa bem claro, coisa que eu, graças ao Eterno, pelo Espírito Santo, que me mostrou, que me fez entender isso há muito tempo, bem, quando mostrou isso rápido. Aliás, Deus me mostrou isso antes de eu batizar. Que ele quem nos amou primeiro. E que o sacrifício chamado Cristo foi preparado, foi feito e entregue pelo próprio Deus, por mim, por você, por todos os que o aceitarem. Mas o Josafá insiste em dizer que ele é o expert, que ele sabe todas as coisas, que todo mundo não sabe nada. Ninguém sabe nada, ele sabe tudo. Fazer o quê? Então está aqui o áudio contradizendo a própria palavra dele, a própria, tá?
historinha que ele conta de engano aí no YouTube, dizendo que nós não temos, né, interesse em Deus senão na vida eterna. Quando ele mesmo diz aqui que o maior bem, que o único bem, que a única coisa que Deus, tipo assim, fez, né, que é importantíssimo para nós, é a vida eterna. E ele mesmo já fez vários e vários vídeos dizendo que não, vocês estão lá por causa da vida eterna, vocês estão lá porque tem medo de ir para o inferno, vocês estão lá porque vocês só querem buscar a vida eterna, e etc, etc, etc. Vocês não amam a Jesus. E aí está dito aí, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E Jesus, quando ele diz, amarás ao teu Deus, quando ele repete o grande mandamento, ele diz exatamente isso. E Deus não existe, irmãos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Existe Deus. Tá? E o Espírito de Deus, o Santo. E existe o Filho de Deus. Cada coisa. Não existe essa tal de trindade, de que é um conjunto. Tá? Aonde poderia ser um conjunto, sim, mas um conjunto onde cada um atua na sua parte. Como o Pai e o Espírito é um só. Não o Pai e o Filho é um só. Não. Por quê? Se o Pai e o Filho é um só, no sentido de uma unidade, então ou o Pai e o Filho, né, sendo uma unidade, os dois juntos, mais o Espírito Santo se torna uma trindade, e essa trindade não existe, tá? Na realidade, tá? Dos fatos. Existe o Deus Criador, existe um Deus Criador de todas as coisas. Um só Deus, tá? Criador de todas as coisas. E esse Deus Criador de todas as coisas concedeu e concebeu um filho em Maria pelo teu Espírito, pelo Espírito dele, para que a humanidade se consertasse com Deus. E é ponto final e acabou. O resto é tudo invenção, é mais lorota, lorota. Crê, não crê, não crê. É simples e fácil assim. Irmãos, eu já preguei em muitos lugares, em igreja, já fui para vários lugares, então eu não, sabe? Eu cheguei a um ponto na minha vida espiritual, isso é para qualquer ser humano. Você crê? Creio. Então, meu irmão, acabou. Se você crê, você vai temer a Deus. Se você crê, você vai obedecer a Deus, ainda que você não vai obedecer a Deus 100%, porque ninguém obedece a Deus 100%. Não existe. Agora, o que eu quero dizer? O desejo, as suas forças de querer servir, de adorar, de buscar, de louvar, de orar, de agradecer, de pedir, de conviver, ter relacionamento com Deus e tal. Isso tudo aí é a tua vida espiritual, através da tua fé com Deus. Coisas vão acontecer através da tua fé com Deus. Coisas não vão acontecer através da tua fé com Deus. Você vai viver uma experiência sua com Deus. Não, a sua experiência com Deus não é a mesma experiência. Porque as pessoas ficam, você tem que viver isso. Meu amigo, você tem que viver a sua experiência com Deus. É sua, é particular sua com Deus. Entendeu? Então eu acho isso aí uma babaquice do Josafá quando ele vem para cá e diz, não, que vocês têm que viver assim, que vocês têm que fazer assim, tem que ser assim, tem que ser assim. O que você tem que fazer, meu irmão, é só uma coisa, é guardar a fé. E acabou. Tudo é pela fé. Entendeu? Se é pela fé,
que é dom de Deus, então não é por mim, é por um dom que Deus colocou em mim, o dom da fé. Agora, qual é a minha condição nessa obra que Deus fez em mim, colocando a fé em mim? Minha condição é essa, é eu guardar a fé, combater um bom combate, guardar a fé, guardar a fé, guardar a fé, combater um bom combate, guardar a fé, cumprir a carreira. Como? Só Deus sabe a caminhada que vai te mostrar o teu dia a dia e acabou. Essa história de que a congregação ou assembleia ou Josafá ou sei lá o que vai te dar alguma coisa, ninguém vai te dar nada. Eu disse para uma pessoa que eu trabalhei para ela, ainda trabalho, que eu preciso das pessoas no sentido de que Deus use as pessoas para me abençoar no meu trabalho. A mesma coisa é, se eu vou num culto e Deus tem um emissário, tem como é que se diz? Um instrumento para ele poder falar, revelar, mostrar as coisas para mim, qual é o problema? Se Deus usa esse meio, esse método, qual o problema? Ah, nós vamos lá pregar, não. Deixa o homem pregar. Os anjos não vai pregar nada. Quem vai pregar é o homem que vai pregar para si mesmo. E acabou. Agora, é muita ladainha no meio de nada. Então tá aí. Eu vou voltar ao áudio. O cara pegou, disse que 1000 vezes nós estamos na congregação porque o nosso interesse é vida eterna. Tá aqui o áudio dele dizendo que o único bem, que o bem mais importante, mais precioso de Deus para com o homem é a vida eterna. E ele mesmo se contradiz. Então eu estou cansado de dizer isso, que as pessoas, entendeu, ficam deixando ser enrolado, engodado, enganado por um tal de Josafá. E aí fica aí, dando uma de cego, uma de sonso. Mano, presta atenção, vocês que estão do lado do Josafá, que saíram da congregação e foi para aí. Cara, vocês estão fazendo uma tempestade num copo d'água dentro da vida de vocês. Estão criando pelo em ovo na vida de vocês à toa. Simplesmente porque lá no momento vocês passaram por uma crise dentro da igreja, com alguém, com seja lá, sei lá o quê. E decidiram, não, agora vamos ficar do lado de quem está contra. Ah, ou então eu entrei para Jandira, estou do lado da Jandira, eu vou ficar. Cara, você não tem lado, cara. O único lado que eu e você temos é a graça de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso intermediador, o nosso caminho, entendeu? Que nos leva a Ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pelo amor de Deus. Essa historinha de que é Assembleia, que é Batista, que não sei. Isso aí, cara, tudo isso aí é ajuntamento de pessoas. Você vai lá, se ajunta numa Assembleia, numa Batista, numa Presbiteriana, numa Universal, um Reino de Deus, e acabou, cara. O teu relacionamento com Deus é que importa. O teu relacionamento com Deus. E o relacionamento de Deus com você, para você, é que importa. E para os outros, isso não importa, porque não tem a ver com a vida deles. Tem a ver, sim, quando Deus te usa para abençoar alguém, para estar ali. Tem a ver de algumas formas, mas eu digo no sentido de entendimento espiritual para a sua vida, para a sua alma ali, que você está caminhando ali e desenvolvendo a sua alma espiritualmente, desenvolvendo a tua fé ali, desenvolvendo a tua caminhada espiritual. Isso aí, o caminhar dos outros não tem nada a ver com você, entendeu? Em alguns momentos tem alguma coisa a ver. Por quê? Porque quando eu abençoo o meu irmão e o meu irmão me abençoa, me facilita continuar a caminhada e eu também facilito ele continuar a caminhada no caminho espiritual. Tem a ver por esse ponto, por esse prisma? Tem a ver. Mas o que não tem a ver é eu querer colocar a minha vida espiritual, né, como regra de prática na vida
de uma outra pessoa. Não é assim que funciona. Nunca foi, entendeu? Por isso é que eu digo, vestes, formas de culto, cada um tem o seu. E Deus, para Deus, isso está tudo bem. Deus não está preocupado se o cara lá na Etiópia anda de tanguinha, com uma flecha nas costas, de pé no chão, e não tá nem aí, cara. Se ele é caçador lá na África, lá e tá lá, e se ele bota o joelho no pó, e se ele liga o seu espírito com Deus, para Deus o que importa é isso. Porque Deus não tá nesse lance de, entendeu? Dogma, de criação humana. Agora, cada, como é que se diz, nação, cada geração, não, cada país, cada nação, grupos de pessoas tem a sua forma de viver, tem a sua forma de vestir, a sua forma de andar, a sua forma de se alimentar, um monte de coisa. Então, quer dizer, o pessoal aqui no Brasil veste a roupa, outro pessoal aqui no Brasil tira a roupa que vai para a praia, um pessoal veste muita roupa, outro veste pouca roupa, outro veste mais ou menos. E o caminho é esse, cara, todo mundo continua andando. O importante é as pessoas que tiram a roupa e as pessoas que vestem as roupas estarem ligadas com Deus de verdade e não numa hipocrisia. Agora, todos temos consciência do que é certo e o que é errado. Então não precisa ficar ouvindo Josafá. Não precisa ficar ouvindo homem nenhum de igreja nenhuma. Agora, existe uma unidade espiritual, porque está escrito: bom é que todos vivam em união, unidade espiritual, para que possamos juntos lutarmos contra as potestades e etc, etc, etc. Então, meus amigos, tá aqui. É isso que eu quero mostrar para vocês. O rapaz lá, Josafá, ele... é isso aí que ele fala. Jamais que eu vou colocar o meu orgulho acima da verdade da Bíblia. Se alguém falar aqui para mim, Josafá, você falou isso está errado na palavra de Deus, eu vou voltar atrás. Ixi. Josafá, você falou que Jesus Cristo da congregação é papel higiênico para limpar a sujeira do CCBano. Isso está errado na palavra de Deus. Josafá, você falou que as irmãs da congregação servem para serem chocadeiras e vacas parideiras. Isso está errado diante da palavra de Deus. Você disse, tem vários erros que você falou aí, por exemplo, quando você diz que a Bíblia, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo, você está errado. Porque quando Pedro falou que toda a Bíblia era inspirada pelo Espírito Santo, ele, naquele momento, ele estava tratando de uma única só Bíblia. E essa Bíblia se chama Velho Testamento, Torá, mandamentos de Moisés. Êxodo, Esdras, Gênesis, tudo isso aí. Agora, por que você insiste em ficar enganando? Por que você insiste em ficar falando coisas que você não pratica? Porque você erra para dedéu. E aí tá um grande erro aí. Responde para todo mundo aí que são adeptos teu. Quando Pedro diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele estava falando do Novo Testamento.
onde foi feito um compilado de trechos, de cartas, de coisas que foi pego, tá, por Constantino no Concílio de Nicéia, e compilou-se o Antigo e o Novo. Ele estava falando do Novo Testamento? Eu quero que você responda com toda a sinceridade do mundo. Quando Pedro disse lá, naquele momento, onde ele falou que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, ele falou de qual Escritura? Seu Josafá. Porque, segundo o seu áudio aqui, você diz que fala a verdade, que se você estiver errado, você reconhece e volta atrás. Então, chamar o Cristo da minha vida espiritual, da vida espiritual da Irmandade da Congregação, de papel higiênico, tá certo? Eu tenho certeza que não. Eu não tenho nenhuma dúvida que está errado. Você dizer que Pedro disse, né, que a Escritura, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo, que não é só a que ele citou e a que ele julgou e a que ele falou exatamente a Escritura do Antigo Testamento, Primeiro Testamento, Antigo Testamento, Torá, Lei de Moisés, Esdras, Gênesis e todos aqueles livros lá. Ele citou, ele falou, ele disse e afirmou que era aquela Escritura, porque não existia Novo Testamento ainda. Essas palavras que Pedro disse foram no Novo Testamento. Esse Novo Testamento foi feito depois, tá, desse testemunho de Pedro. Aí eu digo para você, você diz que reconhece que errou? Vamos ver. Essa é uma das coisas que você engana as pessoas e as pessoas não percebem. Você disse na congregação várias vezes que a Irmandade, o único interesse, o único intuito que eles têm é da vida eterna. Você sempre julgou. E está aqui um áudio, você querendo parecer pregador, imitando pregador, tentando ser pregador, dizendo que Deus amou o mundo, que Deus amou o mundo, que Deus amou primeiro, e que o único bem, o bem mais importante que ele, né, deu ao homem foi a vida eterna. E por que você julgou tanto a Irmandade, dizendo que a Irmandade é tudo interesseira? Diante da Bíblia, isso está errado. Você errou. Diante da palavra de Deus. Você citou ódio, engano, você citou falta de fé, você citou falta de união, você citou desunião entre as pessoas, dissensão entre as pessoas. Na Bíblia, Deus condena isso. Você disse que volta atrás e que reconhece e que pede perdão. Tá a tua voz e o teu áudio aqui. Você faz isso de verdade? Vou botar lá bem no comecinho, só pra gente não... o que ele tá falando aí? Eu tô falando que o Josafá diz que se errar, ele volta atrás e pede perdão. Olha ele dizendo isso, ó. Se é que eu falei algo que esteja errado, eu volto atrás na hora. Jamais que eu vou colocar o meu orgulho acima da verdade da Bíblia. Se alguém falar aqui para mim, Josafá, você fala... Se alguém disser que eu falei algo que está errado, jamais eu vou colocar o meu orgulho acima da Bíblia. Tudo bem, ele tem a Bíblia como o Deus dele, né? A Bíblia é o Deus do Josafá. A Bíblia que Constantino meteu a mão e fez o que quis fazer.
sabe qual é a história. Constantino meteu a mão na Bíblia porque um monte de romanos estavam se tornando cristãos, e daí o que aconteceu? Constantino falou, tudo bem, deixa estar. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos matar os romanos, né? Então faz assim, pega tudo que tem, tá, no panteão romano, grego, todos os deuses, todas as datas, todas as comemorações dos deuses romanos, dos deuses gregos, e vamos simplesmente acrescentar dentro da doutrina cristã e está tudo certo. E o romano continua feliz porque não tirou lá as adorações de imagem, não tirou as adorações de panteões de deuses, isso que eu não vou ficar explicando aqui, que se você for ver a história, você vai ver que é muito Deus romano, muito Deus grego e etc. Então o que ele fez? Juntou tudo, fez a mistura dele para controlar, continuar controlando o cristão do jeito que ele queria e continuar controlando o romano que se tornava cristão. Então inseriu o batismo de recém-nascido para já ficar preso ali, para não ter essa de crescer e depois fazer outra coisa. Então, você crê em Constantino, você crê na Bíblia de Constantino, beleza, é teu direito, não posso tirar esse direito teu. Agora, eu creio na palavra do Eterno, e o Eterno, ele não erra, ele não falha, ele não tem equívoco, ele é sim, sim, não, não. Então, por isso que eu digo para você que você está enganado e está enganando a muitos, e você pensa que não. Você acha que é o santo bambambam da Bíblia, da sua Bíblia. Infelizmente, você está enganado. Você está muito enganado, mas é muito mesmo. Agora, é uma pena que muita gente está junto contigo nesse engano. Por quê? Porque você, com esse teu disposição, esse ímpeto aí de achar que eu sou fortão, arrastando esse monte de gente por engano, para a guerra, para o inferno, igual você faz, e você diz que não tem nada a ver, que você pode fazer, porque a lei, cara, olha, pode ter certeza, eu digo, repito, o ministério não teve êxito com você, muita gente não teve êxito com você, sabe por quê? Porque Deus, cara, é Ele que trata com você, Ele que vai tratar com você, cara. Ele que vai tratar com você. Agora, eu quando disse para você que ia passar 30 dias e Deus ia tratar com você, você fez um escarcéu, disse que eu estava te desejando morte, você disse que estava te sentenciando à morte. Mas eu continuo dizendo para você, não vou colocar, já disse isso para você 1000 vezes, não vou colocar datas aqui para você não. Mas Deus vai tratar com você, e está tratando de uma certa forma. E está tratando também com o ministério de uma certa forma. E até com a igreja toda de uma certa forma. Por quê? Porque Deus trata com o ser humano. E você, se não é um ET, é um ser humano. Né? Se você não é, não vou entrar nesses detalhes. Então o que acontece? Eu acho melhor, cara, você parar para pensar um pouco, sair um pouquinho do teu canal, do seu mundinho YouTube, porque não sei se é por fama, por grana, por glória, por ódio, por rancor, por vingança, sei lá por quê que você faz isso, eu não sei, tá? Mas seja qual for o motivo, existe um motivo que você precisa parar e pensar. Sai de dentro desse canal por alguns dias, deixa de postar vídeo, entra no teu quarto, em algum lugar, e começa a raciocinar. Um Deus que quer a vida, um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, que quer a vida de todos as pessoas que ele criou, de todos os seres humanos. Ele ia tomar esse caminho na vida das pessoas, fazer confusão na vida das pessoas, se ele quer que as pessoas tenham um caminho reto, trilhado ali, reto, ele ia colocar confusão na vida das pessoas. Se responde para você lá no teu íntimo. Seria isso? Sim ou não?
O vídeo foi para 30 minutos e já deu. Olha só. Aqui está a tua palavra. Será que você é homem para cumprir a sua palavra? Voltar atrás nos teus erros? Aquilo que você errou, você se arrepender, pedir perdão e voltar atrás? Porque você tem dito que o ministério tem que pedir perdão. E tem sim. Primeiro a Deus, de verdade. E se acertar com muitas, com a Irmandade, com certeza. Eu vou fazer um vídeo sobre o ministério, mas não vai ser agora, vai ser no próximo vídeo. Tá aí, Josafá. A sua palavra dizendo que você, errado, você pede perdão e volta atrás. Então, está mais do que provado que você errou, que você erra e que você está errado. Agora, só precisa você provar que a sua palavra, que você disse que volta atrás e pede perdão, seja verdadeira. Porque até agora ela está sendo mentirosa. E quem tem que provar isso é você. Ninguém, porque a palavra é sua. Até o próximo vídeo, para a glória do Eterno. Em nome de Cristo. Machia.